O que a gente vai conversar aqui hoje, ele tem muito a ver com uma experiência que eu passei e isso me ajudou muito no meu processo de autoconhecimento também. Só que sem esse papo chato de autoconhecimento, de autoajuda, mas né, o foco não é nem esse. São impulsos que eu senti que eu tenho que eu acho que pode te ajudar a gente parar para pensar sobre isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Prosa. E hoje eu quero conversar uma coisa com vocês sobre a nossa capacidade de tomar iniciativas. Não como a iniciativa o foco principal, mas a gente vai traçar um paralelo entre as iniciativas e as acabativas. O que tem a ver esse processo de sempre começar alguma coisa, iniciar, ou seja, ter iniciativa, com o fato de acabar as coisas que você faz, né? É muito fácil começar, mas é muito difícil terminar as coisas, concluir, né? Em alguns vídeos anteriores a gente fez uma introdução à constância, falando sobre a virtude da constância, que está muito interligado com a virtude da ordem, essa nossa capacidade de perseverar, de principalmente ser fiel nas pequenas coisas do dia a dia, do cotidiano, mantendo essa constância de vida nas ações e tudo mais. E eu queria trazer hoje um outro paralelo, uma outra perspectiva ainda sobre a constância, sobre essa nossa capacidade, nesses nossos impulsos, de começar coisas e de não terminar tudo, né? Uma vez eu vi essa frase, né, de a iniciativa versus a acabativa. É muito fácil ter iniciativa, se você for parar para pensar, mas é muito difícil você ter acabativas. Começar coisas e terminar são coisas completamente diferentes e a gente sempre para no meio do caminho. Eu anotei alguns pontos aqui pra gente conversar, para não esquecer, mas só para contextualizar para vocês o que eu percebi, né? Porque quando que eu percebi isso? Estudando sobre os temperamentos, descobri que eu sou sanguíneo. E é típico do sanguíneo, isso é uma característica muito forte minha, essas iniciativas. É querer tomar iniciativa, começar a fazer esse impulso, porque é típico do sanguíneo ser esse fogo de palha, muitas das vezes, que rápido vem, rápido consome, rápido se apaga. É uma coisa que nós sanguíneos temos que lutar constantemente contra isso, desses impulsos muito fortes no início, mas que não perduram, acabam se perdendo no meio do caminho. E eu percebi muito isso em mim. Era muito fácil para mim querer começar as coisas, tomar iniciativas, construir coisas, etc. Isso em vários âmbitos da vida, mas a perseverança, o fato de tomar acabativas, acabar aquelas iniciativas iniciadas, não era tão comum, não era tão constante. E, e eu percebi isso no meu temperamento, né? Inclusive, um grande parênteses, faço muito esse paralelo com o temperamento da minha esposa. Ela é melancólica e, diferente dos sanguíneos, os melancólicos eles têm mais essa dificuldade de começar, mas quando começam são mais fáceis de perseverar. E o equilíbrio que existe entre eu e ela nesse sentido, onde eu sou responsável de dar aquele fulgor inicial, aquele fogo inicial para que algo comece, mas a perseverança é ela que me traz. Isso é bem legal também, né? Esse ânimo, né, de começar algo novo, eu gosto muito das novidades, então começar algo novo, ficar empolgado com essas coisas sempre foi muito comum para mim. E e por que falar disso atrelado à constância? Porque a constância ela é muito mais valiosa do que esse impulso inicial. Ela é muito mais valiosa do que é, esse fogo inicial que rápido se consome e some, literalmente, né? E porque esse acabar bem as coisas, o fato de concluir as coisas em aberto que foi começado por você, mostra não só a nossa capacidade de perseverança e de constância, mas também uma maturidade espiritual e de comprometimento. Eu comecei, eu vou terminar. Isso acho que é a primeira lição que a gente pode tirar aqui. Tinha colocado até aqui no início. É esse compromisso com a verdade. Então já fica uma lição.
eu comecei, eu vou terminar. Esse comprometimento com a verdade consigo mesmo, de concluir aquilo que você começou. Projetos, cursos, o que quer que seja, a gente ter essa perspectiva. E esse comprometimento, ser fiel e constante nessa pequena atitude. Eu comecei, eu vou terminar, né? E, e aí, por que é importante a gente falar nessas acabativas? Por que é interessante não só começar, mas terminar? Porque a gente passa a oferecer cada ato, cada tarefa, cada atitude como um trabalho a Deus, como uma oferta a Deus, né? Porque não é começar e terminar a qualquer custo, é começar e terminar bem, é começar e terminar é, com ânimo, com vontade, com uma tarefa bem concluída, uma tarefa bem feita, e não, como São José Maria Escrivá fala, amarretadas, né? Fazer de qualquer jeito, só que isso daqui de qualquer jeito, só para dizer que terminou. Isso não é típico do cristão, isso não é típico do católico, de termos esse tipo de atitude. Então, mais do que começar, é terminar e terminar bem aquilo que a gente começa, né? Cumprir bem, concluir projetos, não deixar inacabado ou mal feito, né? Não entregar qualquer coisa, não fazer as coisas de forma medíocre. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Seja ao lavar uma louça, seja ao criar uma planilha no trabalho, concluir e concluir bem. Não deixar de forma medíocre, deixar rastros. Quando o São José Maria Escrivá fala de ser útil e deixar rastro, é sobre isso também. Que as suas atitudes deixem um rastro do bem feito de Deus. Que as suas atitudes deixam um rastro da beleza de Deus em tudo aquilo que você faz, né? E isso é muito importante a gente pensar. E porque quando a gente fala de virtude da ordem, isso inclui concluir. A virtude da ordem, mais do que você pensar em tempos para as coisas, encaixar coisas em agendas, é você cumprir bem aquilo que você deve fazer. Porque uma coisa é aquilo que você quer fazer, outra coisa é aquilo que você deve fazer, e outra coisa, inclusive, é aquilo que você deveria estar fazendo. Mas, independente do que é feito, que você conclua bem, que você faça bem, que seja um ato de oferta a Deus, né? E São José Maria Escrivá tem uma frase que começara de muitos, acabara de poucos, né? Então tem muito isso. É muito fácil começar, é muito fácil ter iniciativa, mas concluir, terminar e terminar bem é para poucos, é para os santos, né? E como que a gente consegue aplicar isso na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia? Para a gente poder sair desse vídeo aqui com coisas práticas para pensar e resolver. Uma coisa muito importante, e aí eu percebi, mais uma vez, isso com reflexão em cima da minha vida mesmo, é limitar o número de projetos. Quando eu era mais novo, adolescente na igreja, eu queria fazer tudo, a todo momento, em todos os lugares, né? Toda ideia nova me encantava e todo projeto novo me encantava e eu queria fazer tudo. Então, diminuir esse número de projetos da gente. E, de novo, em todas as áreas da vida, seja em casa, no trabalho, na vida profissional, na vida particular, na vida na igreja, enfim, nessa integridade de vida, você diminuir o número de projetos. Saber das suas limitações, saber o que é prioridade, já falamos sobre isso, do que você pode e deve fazer em cada momento da sua vida. Trabalhar o foco todos os dias. Falamos no último vídeo também dos blocos de tempo, para poder conseguir ter foco, diminuir os contextos na sua vida, para que você possa trabalhar bem, trabalhar focado, né? Outra coisa muito importante, que isso consegui descobrir cedo a importância disso e costumo fazer isso semanalmente, que são as revisões semanais. Tem vários nomes, né? Uns mais legais que outros. Revisão semanal, tem auditoria de agenda, muito legal, auditoria de rotina. Você parar para perceber, parar para colocar em panorama a tua semana, né? Normalmente eu gosto de fazer isso ou nos domingos à noite ou nas segundas de manhã. Eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, de como que a gente faz uma revisão semanal, uma auditoria de agenda, uma auditoria de rotina. Porque é o domingo ali à noite ou a segunda de manhã
é o meio, né, da semana que acabou de acabar e o início de uma nova, então é o meio disso, de você avaliar como foi a última semana, né, o que deu certo, o que deu errado, o que ficou pendente, o que ficou bem feito e projetar a próxima semana. O que deixou pendente que tem que ser feito nessa semana, como que eu posso melhorar esses pontos, alocar as suas tarefas principais, os seus projetos principais. Isso é fundamental. Muitas pessoas tendem a banalizar isso, mas é uma das ferramentas mais importantes para você trabalhar a ordem dentro de você. É você tomar o contexto e literalmente sentar 15, 20, 30 minutos que você faz no final do domingo, no início da segunda, para você fazer essa auditoria, né? Eu vou trazer isso com mais calma para vocês depois, vou fazer passo a passo com vocês como que a gente faz uma auditoria. E como já falei, esse compromisso com a verdade. Eu comecei, eu vou terminar, né? Trazer esse compromisso pessoal, essa responsabilidade para si e que isso é um sinal de maturidade, né? Um sinal de maturidade espiritual, maturidade de vida. Eu comecei, eu vou terminar esse comprometimento. Ser fiel neste pouco. Comecei um cursinho na internet, eu vou começar, eu vou terminar. Ser fiel no pouco. Santa Teresa, qual das duas Teresas? Se eu não me engano, Terezinha do Menino Jesus. Ou Dávila, não lembro. Uma das duas, acho que a Terezinha do Menino Jesus falava. A gente quer morrer a golpes de espada, mas não consegue suportar golpes de alfinete. É isso. Às vezes a gente quer fazer coisas grandes, quer concluir, terminar projetos grandes, e não consegue fazer coisas menores. Concluir coisas menores. Ser fiel no pouco. Sendo fiel no pouco, ele vai nos confiar muito mais. Espero que esse vídeo seja útil para você. Compartilhe com quem você acha que precisa disso. Comenta aqui embaixo o que você achou. Pode dar sugestões de temas também pra gente poder trazer aqui e conversar com vocês, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.